Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora sobre o PIB de maio, que veio com um decréscimo de 2%, caiu 2% o PIB do Brasil em maio, uma queda enorme, muito maior do que a esperada, né? Havia uma expectativa que houvesse uma queda em torno de 0,56, caiu 2% o PIB brasileiro em maio. É aquela coisa, né? Caiu igual a imagem do Brasil com a eleição do Lula. Botaram um corrupto na presidência da República, né? O que esperar dessa história? Vamos entender o que levou a essa queda de 2% e o que vai acontecer daqui para frente. Essa notícia foi sugerida por Peter Viking, Sigelman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram do ano de 2022 em que os economistas todos aí estavam achando que o Brasil ia pro buraco, que a economia ia falhar e coisa e tal, e todo mês, o Paulo Guedes falou lá no início, não, vocês vão ficar, esse ano vai ser um ano de surpresas, vocês vão ter que ficar revisando esse aumento do PIB mês a mês e a diminuição da inflação. E foi exatamente o que aconteceu. Ao longo de 2022, todo mês você tinha notícia de que o instituto tal teve que ampliar a expectativa de crescimento do PIB, teve que diminuir a expectativa de inflação. Até o final do ano foi assim. E no início desse ano também a economia estava muito boa, justamente por conta da benesse do Bolsonaro, do como o Bolsonaro deixou a economia bem arrumada aqui no Brasil. De que maneira? Com um Estado pequeno. É isso que faz diferença, o que faz um país crescer é sociedade sem Estado. O Estado é um parasita que diminui a capacidade da sociedade de gerar valor por ela mesma, né? O Bolsonaro foi o primeiro presidente na história do Brasil que entregou um Estado menor no final do governo dele do que ele recebeu no início desse governo. Infelizmente, por algum motivo, colocaram o Lula lá no governo e, né, ninguém sabe como é que esse jabuti subiu nessa árvore, mas o fato é que ele está lá, né? E o esperado é que realmente a economia começasse a cair. E esse ano, ao contrário do ano passado, o efeito é o inverso, né? Os economistas todos estão otimistas pra caramba, não, porque o Brasil vai crescer muito e a inflação vai cair muito e tá tudo bacana, tudo legal, tudo bacana. Agora a democracia ganhou com amor e coisa e tal, né? E tá acontecendo o contrário. Todos os meses eles revisam a inflação mais para alto e o crescimento do PIB mais para baixo, né? Exatamente o contrário do que a gente viu ano passado, ou seja, mostrando mais uma vez que esse pessoal tem lado no final das contas, né? Infelizmente, eu não tô comemorando essa queda de 2% não, tá? Isso é ruim para todos nós aqui no Brasil, né? O país não tá conseguindo crescer, né? Depois de um primeiro trimestre em que o fator do agro fez muita diferença, conseguiu ainda embalar a economia brasileira, a gente falou sobre isso, né? Que o primeiro trimestre teve um resultado bom, apesar do Lula, justamente porque veio muito forte o agro, que o Lula chama de fascista e nazista no final das contas, né? Enfim, houve aqui uma queda muito grande em maio, menos 2% do PIB. Os economistas esperavam uma queda de 0,1% só. Olha só, foi uma queda de 2%. Foi um tombo enorme no final das contas, né? Então tá aqui a série aqui histórica, né? E realmente uma diminuição muito grande nesse período, que costuma ser um período bom. Se você olhar aqui em maio, teve aumento de 0,21, depois ainda teve outros aumentos aqui em junho. Só no segundo semestre que começou a ter negativo, mas ainda assim acima do esperado, acima das previsões, né? Enfim, uma tragédia completa isso daí, que está de acordo com o que a gente observa, com o comércio perdendo força. A gente falou sobre isso, comércio perdendo força, a Volkswagen suspendendo o contrato, o Lula fez aquele programa de carro popular que não resultou em nada, né? Essa ideia, esse é o problema da coisa toda. O Lula e esses estatistas que estão aí, eles acham que quem faz a economia crescer é o Estado que vai dar um estímulo e vai conseguir fazer a coisa funcionar e coisa e tal, quando não. O que faz a economia crescer é a economia deixada por sua conta sozinha. Tira o Estado, tira imposto, diminui o imposto e deixa a própria sociedade resolver o problema. É isso que resolve, menos Estado. O Estado tem que custar menos para a sociedade, porque a sociedade, no final das contas, é quem gera valor. O Estado é só um parasita que consome valor para pagar lá as benesses do funcionalismo público e da galera que está lá encostada. Não estou dizendo que todo funcionário público esteja lá encostado, mas o custo desse pessoal que fica encostado lá dentro é enorme, você que é funcionário público sabe disso. Enfim, aqui, ó, aí a Miriam então tenta explicar o inexplicável, né? Ela própria diz aqui, ó, não, porque o dado surpreendeu economistas que esperavam uma leve queda de 0,1% no indicador do PIB, caiu 2%, né? Repara, ao contrário do ano passado. No ano passado, os especialistas esperavam que o Brasil fosse quebrar por conta do Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava diminuindo o tamanho do Estado, estava reduzindo imposto e um monte de coisa, e daí, ou seja, estava deixando a sociedade crescer sozinha, mas na visão do pessoal ele não estava estimulando a economia e coisa e tal. Estimular a economia, no jargão desse pessoal, significa dar dinheiro para os amigos. É isso que eles querem, né? Esse pessoal, essa aristocracia socialista brasileira vive de dinheiro dado pelo governo. Então eles querem isso, querem que o governo tenha planos de estimular a economia dando dinheiro para eles, né? Enfim, no final das contas foi isso daqui. A explicação que ela dá aqui é que o agro, a saída de cena do agro por razões sazonais, fizeram a queda do PIB tombar 2%. Né? O problema é que o agro não caiu não aqui. O agro alavancou o setor de serviços, a atividade cresceu 0,9%, puxado exatamente pelo transporte de cargas. O agro ainda está gerando muito valor neste momento. O fator sazonal que ela está preocupada começa em agosto, né? Repara como é que ano passado foi exatamente isso. Em agosto, realmente o agro sai de cena. Então, a gente ainda está... Essa queda toda foi apesar do agro, não por causa do agro, como ela quer dizer aqui, né? Ou seja, esse é o grande problema desse pessoal. Agora está começando a aparecer o efeito de você ter um corrupto na presidência da República. Pior, um corrupto idiota, socialista, que quer aumentar o tamanho do Estado. Todo mundo sabe que isso não vai dar certo. Não tem como, não tem por que você apostar num país que um socialista está liderando, está aumentando o tamanho dos gastos, fazendo reforma tributária para arrecadar mais, aumentando o tamanho da máquina estatal. É lógico que ia dar errado, não tem outra alternativa, né?
E o Haddad já tem até a resposta para isso, que na verdade é a resposta que eles vêm preparando desde o início, né? Por que o Lula e o Haddad estão batendo tanto no Roberto Campos Neto desde o início do ano, dizendo que o juros está muito alto, que tem que cair, não sei o que lá? É porque eles sabiam que a atividade econômica não ia se sustentar aqui no Brasil. Não ia se sustentar por quê? Por causa dos juros altos? Não, os juros altos é necessário por conta da inflação. Não ia se sustentar justamente porque não tem confiança no governo que aumenta de tamanho. O governo aumentando de tamanho só piora toda a situação, não tem nada de bom nisso. Então, no final das contas, isso aqui sempre foi, desde o início, a preparação do Lula e do Haddad para jogar a culpa no Roberto Campos Neto, dizer que, o país está crescendo, tá ruim agora, é por culpa dos juros. Aqui o Haddad já veio falando isso daqui. Não, agora é como esperado. Muito tempo com juro real alto, nós estamos preocupados, estamos recebendo muito retorno de prefeitos e governadores sobre arrecadação. É lógico que a arrecadação está caindo, né? A atividade econômica está caindo, curva de Laffer, todo mundo sabe como é que é, o governo está expandindo imposto pra caramba, começa a arrecadar menos do que arrecadava antes, o que é esperado no final das contas. Tá todo mundo chorando aqui porque a atividade econômica está caindo, mas a culpa é de quem? É do sanguessuga. O sanguessuga que está maior do que a sociedade que ele tenta parasitar, né? A sociedade não está conseguindo carregar o peso desse sanguessuga, e o Lula quer continuar aumentando o tamanho do sanguessuga nessa coisa, né? Enfim, já está explicado aqui que a culpa vai ser essa, a culpa vai ser jogada no Campos Neto, dizendo que os juros altos que causou isso daí, mas podem ter certeza, no final das contas, é possível que agora a gente estava esperando realmente que o Campos Neto caísse os juros a partir de setembro, alguns acham que ele já vai cair a partir de agosto, não sei, vamos ver o que vai acontecer, mas o fato é que, não, a culpa não é dele, a culpa é do Lula, a culpa é dessa ideia idiota de socialistas, de acharem que tem que aumentar o tamanho do Estado, que é o Estado que faz a economia rodar. Não, o Estado é o atrapalhador, é quem atrapalha a economia, quanto menos Estado, melhor, né? Enfim, é isso aí. Agora começa a brincadeira aqui no Brasil. O lado positivo é que com a economia piorando, a pressão pelo impeachment pode começar a surgir neste momento, né? Vamos aguardar mais um pouquinho, vamos ver como é que fica isso.